Olá, turma, tudo bem com vocês? E aí, vamos já início a mais uma aula de língua portuguesa. Peguem o material de vocês, o livro, o caderno, para nós darmos início a mais uma aula. E aí, pegaram o material, procuraram um lugar aconchegante da casa, para nós começarmos a nossa aula. Então, turma, anteriormente, na nossa aula anterior, nós começamos a ler o livro de A Casinha do Tatu, de Elza Salute. Não foi isso? Vocês estão lembrados onde foi que a gente parou a história? Hoje a gente vai continuar. Então, nós vimos anteriormente que Dona Raposa, ela não queria que o Tatu fizesse a casa dele ao lado do palacete dela, que era um palacete digno de um rei, segundo ela. E a casa do Tatu é uma casa muito humilde, para ela era uma casa de pobre, um casebre de pobre. E ela foi procurar quem? Ela disse que ia tomar as providências dela, ela ia procurar o Rei Leão, não foi? E bateu a janela na cara do Tatu. Então, vamos ver o que foi que aconteceu lá na casa do Rei Leão. Vamos ver. Então, ó, ela vai seguindo para casa, subindo o castelo do Rei Leão para conversar com ele, que ela não quer, de jeito, de hipótese alguma, a casinha do Tatu ao lado da casinha dela. Então, vamos continuar, né? Vamos ver o que aconteceu. O Tatu, muito triste, continuou trabalhando. E a raposa, de nariz empinado, pôs-se a caminho na casa do leão, que ficava bem no meio da floresta. Então, nós vimos aqui, ó, que ela está subindo no meio da floresta para a casa do Rei Leão. E o Tatu está muito triste, porque ele quer construir a casa dele. Ele ele quer construir a casa dele, porque ele trabalhou muito para conseguir comprar o terreno para construir a casa. E a dona Raposa não quer deixar ele construir a casa. O leão ouviu a queixa da raposa, ajeitou a coroa na cabeça e disse calmamente: então a senhora raposa está morando num palacete digno de um rei. Bem, bem, gostaria de conhecer seu palacete, senhora raposa. Então, ele quer conhecer o palacete da raposa. E a raposa deve ter ficado toda empolgada. Olha, ajeitou a coroa dele e vai descer para casa para o palacete da raposa para conhecer. E o leão foi até lá, visitou todos os cômodos e, por fim, disse: a senhora raposa tem toda a razão. Este palacete é de fato digno de um rei, e o rei sou eu. Assim sendo, é aqui que eu vou morar. Gente, ele vai morar na casa de Dona Raposa. E Dona Raposa vai morar onde? No palacete dela, agora vai ser do Rei Leão. E a raposa, e gente, vai para onde? Vamos ver? Ó, ele se ajeitou todo lá na casa da Dona Raposa e disse que ele vai ficar ali, porque a casa da Dona Raposa é realmente digna de um rei. E como o rei da floresta é ele, que ele é o Rei Leão, ele vai morar no palacete dela. A raposa desceu o focinho, enfiou o rabo entre as pernas e saiu. Sabe o que aconteceu com a raposa? Vocês sabem o que aconteceu com a raposa?
Se o Rei Leão está morando na casa dela, o Tatu já está com a casinha dele feita, a casinha pobrezinha, já está lá. E aí? Vamos ver o que aconteceu. Ó, ela desceu, com o rabinho entre a perna, com o rabo entre as pernas, baixou o nariz e desceu. Sem ter onde dormir, naquela noite chuvosa, choveu naquela noite, foi bater a porta do casebre do Tatu. Tem aí um cantinho para mim, senhor Tatu? É só até amanhã. Indagou ela, toda envergonhada. Indagou ela, toda envergonhada. Vendo, gente? Ela não queria que o Tatu fizesse a casa dela, que, segundo ela, era uma casinha de pobre, e a dela era digna de um rei. Ela foi procurar o rei para reclamar da casa do Tatu. O rei veio para a casa dela e ficou morando na casa dela. E ela ficou sem teto, ela está na rua. E logo nessa noite que ela está sem casa para morar, chove. E aí ela foi atrás da casa de quem? Ela foi bater na porta de quem? Oi. Sem ter onde dormir naquela noite chuvosa, foi bater a porta do casebre do Tatu. Oi, seu Tatu, tem aí um cantinho para mim? Senhor Tatu, é só até amanhã. Indagou ela toda envergonhada na chuva, batendo na porta do Tatu. E aí? Olha ela lá, ó, batendo na porta do Tatu e a chuva chovendo. Os trovão, relampeando e chuva, e ela batendo na porta do Tatu. Será que o Tatu abriu para a dona Raposa, que era metida rica, que a casa dela era de rico e a casinha dele era de pobre? Nós vamos saber isso na próxima aula, ok? Na próxima aula, nós iremos saber o que aconteceu. Viu, turma? Estou curiosa para saber o que aconteceu. E hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa, não é isso? Pegaram o material de vocês, o livro didático, o caderno, a borracha. Eu sei que a história estava muito boa, mas na próxima aula nós continuamos, viu? Então, agora vamos para o livro didático de vocês, o livro de português. E o tema da nossa aula de hoje é a acentuação dos monossílabos e das palavras oxítonas, que vocês irão abrir o livro de vocês, o livro didático, na página 87 e 88. E para começar a nossa aula, o que são monossílabos? Se o tema da nossa aula é a acentuação dos monossílabos e das palavras oxítonas, a primeira pergunta é: o que são monossílabos? Vocês sabem o que são monossílabos? Hein, turminha? Vamos ver o que são monossílabos. Monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba, tais como co, pá e nó. Conforme a intensidade com que se proferem, os monossílabos podem ser átonos ou tônicos. Então, monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba. Todas as palavras que não se dividem, que ela fica sozinha, que ela é uma sílaba só, tipo co e pá, elas são monossílabas, chamadas de monossílaba. E conforme a intensidade com que se lê, os monossílabos podem ser átomos ou tônicos.
Então, quando os monossílabos são átomos, professora? Quando eles são pronunciados com menos intensidade e foneticamente precisam se apoiar em outras palavras. Aí eles são átomos. Quando eles são pronunciados de forma suave e não possuem sentido próprio. Então, quando eles são pronunciados de forma suave e não possuem sentido próprio, e assim eles são usados, eles sendo usados para ligações nas frases. Então, eles são usados para fazer as ligações na frase. Tipo, um exemplo, de, e, com e os. Aí eles são os monossílabos átomos. São pronunciados com menos intensidade, de forma suave. E precisam se apoiar em outras palavras, porque ela sozinha não possui sentido próprio. Aí são átomos. E quando os monossílabos são tônicos? Quando são pronunciados com mais intensidade. E, foneticamente, são palavras independentes. Exemplo, mãe, sol, pão, cor. Então, os monossílabos tônicos, eles devem ser pronunciados com ênfase, além de terem sentido próprio. Aí, eles são os monossílabos tônicos. São pronunciados com mais intensidade e foneticamente são independentes. Eles não precisam de outras palavras para ter sentido. Eles sozinhos já dão sentido. Mãe, sol, pão, cor, são exemplos de monossílabos tônicos. Já, né? Os monossílabos tônicos são pronunciados com mais intensidade e os monossílabos átonos com menos intensidade. E os monossílabos tônicos são acentuados, acentua-se aqueles terminados em A ou S, S ou OS, que é A, chá, pá, pé, ré, ó, dó e nó. Então, esses monossílabos átonos são acentuados. Os monossílabos átonos que são terminados em A, ou OS. No livro de vocês, no livro didático, na página 87, vocês vão ler aqui o exemplo, que os monossílabos pronunciados com menos intensidade são chamados de monossílabo átonos, porque eu acabei de explicar anteriormente. E os monossílabos pronunciados com maior intensidade são chamados de monossílabo tônico. Então, vocês irão aqui na página 87 do livro didático, que tem um quadro explicando a vocês o que são, para vocês acompanharem aqui a aula. Então, como o tema da nossa aula é acentuação dos monossílabos e das palavras oxítonas, não é isso? Então, nós acabamos de saber o que é o monossílabo, o que é o significado de monossílabo, né? Que são as palavras de uma sílaba só e que elas podem ser átomos ou tônicos. E palavras oxítonas, professora, o que é palavras oxítonas? Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, isto é, a sílaba mais forte da palavra. Então, palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é a mais forte. Então, essas palavras podem ou não ser acentuadas. Podem ou não ser acentuadas. Recebe o acento gráfico as palavras oxítonas que terminam em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS e em EN ou ENS. No livro didático de vocês também, na página 88, vocês vão encontrar esse exemplo das palavras oxítonas, que são aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte.
Então, exemplos de palavras oxítonas, olha, vatapá, igarapé, avô, avós, refém, ninguém, armazéns, jacaré. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, vocês podem pausar e passar para o caderno de vocês alguns exemplos de palavras oxítonas. E as palavras oxítonas são acentuadas as terminadas em a, em es e em e ens, né? E os ditongos abertos, que é e, els, ou se não, oi. Oi. Pode dar uma pausa se vocês quiserem e copiar no caderno de vocês os exemplos de palavras oxítonas. Vale lembrar que palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Então, ó, vatapá são exemplos de palavras oxítonas. Vatapá, pá. A sílaba pá está sendo a mais forte, é a última. Então, vatapá é palavra oxítona, por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. Café, bebê, bariri, robô, coroquicó e bauru. Essas são palavras oxítonas que a última sílaba é a mais forte. Agora, no livro didático de vocês, na página 87, vamos lá, a atividade. Releia um trecho da biografia de Malala e responda a questão. Vamos reler um trecho da biografia de Malala. Vocês lembram anteriormente que a gente leu sobre resenha, não foi? Então, que Malala era a menina que queria ir para a escola. Então, vamos reler um trecho? Àquela altura, Malala já havia se tornado um ícone para meninas da região, por defender a educação feminina e criticar abertamente o Talibã, algo que nem os políticos paquistaneses faziam por medo. Então, após ler esse trecho da biografia, quais os monossílabos foram usados nesse trecho? Monossílabo são as palavras de uma sílaba só. Então, quais foram os monossílabos utilizados nesse trecho? Ó, já, se, da, por, a, e, o, que, nem e os. Então, esses foram os monossílabos usados nesse trecho, porque são palavras de uma sílaba só. Lê as expressões abaixo e circula os monossílabos presentes nelas. Em seguida, responda as questões. Então, vocês vão ler as expressões abaixo e vão circular os monossílabos presentes nela. Em seguida, vamos responder as questões, não é isso? Então, quais são os monossílabos presentes que vocês vão circular? Ó, de, com, da, e, pó, chá, três e luz. Então, vamos às perguntas, às questões. Em qual grupo os monossílabos foram pronunciados com intensidade mais forte? No grupo B. No grupo B, os monossílabos foram pronunciados mais forte, com intensidade mais forte. Pó colorido, chá preto, três tigres e luz fluorescente. Então, todos os monossílabos pronunciados com intensidade mais forte foram acentuados? Eles foram acentuados todos os monossílabos? Então, não, todos os monossílabos não foram acentuados. Explique. Porque não receberam acento. Então, só receberam acento o pó, chá e três. Só eles receberam acento.
Passando no livro para a página 88, vocês vão ler lá, vão ler no livro de vocês um quadro que diz assim: no quadro a seguir foram escritas apenas palavras oxítonas. Então, oxítonas, se foram escritas apenas palavras oxítonas, foram palavras em que a última sílaba é a mais forte. Não é isso? Que só foram escritas palavras oxítonas. Leia-as e depois realize as atividades propostas. Então, vamos ler? Maracujá, café, lambari, urubu, capim, sofás, freguês, cipós, nariz, papéis, tambor, herói, fogaréu e girassol. Circula as palavras oxítonas que receberam acento. Então, vocês vão circular as palavras oxítonas que receberam acento, que foram elas: maracujá, café, sofás, freguês, cipós, papéis, herói e fogaréu. Então, vão circular essas que receberam acento, que estão acentuadas. Agora escreva o que você pode concluir a respeito da acentuação das palavras oxítonas. Então, o que é que vocês podem concluir? Concluir que as palavras oxítonas terminadas em a, ei, oi, em, oens e eu são acentuadas, não é isso? Todas essas palavras terminadas em a, em eis, em os, foram acentuadas. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.